Sorria, você está sendo filmado. Estou aqui com o mito, o lendário Miguel Jorge. Provavelmente o nosso artista mais versátil. Ele faz crítica de arte, faz poesia, faz romance, faz conto e agora ópera, né? Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Eu estou aqui com um dos seus livros, Veias e Vinhos, aqui, comparando. Miguel, Sim. quando fala-se da sua carreira, tal, sempre se relaciona seu nome com o Gen, né? Mas, e o Miguel antes do Gen? Como que você começou na vida artística? Como que você se interessou por literatura, por arte, antes de entrar no Gen? Olha, eu sempre gostei de teatro, cinema, música, literatura, lia muito. Mas a minha vida de escritor começou mesmo com a fundação do Grupo de Escritores Novos, o Gen. Quando eu entrei a pertencer a esse grupo que estudava literatura e fazia poemas, contos, crônicas, aí eu fui realmente contaminado por essa visão tão bonita e tão importante que é você criar, você dar vida ao que você imagina, ao que você sonha, ao que você vê, ao que você pensa do mundo. Então, o Gen foi o grande responsável para as minhas publicações iniciais como escritor. Mas então você era fundamentalmente um leitor e depois do Gen você passou a ser um produtor de arte? Sim, depois do Gen. Na hora que eu entrei para o Gen, eu comecei a escrever poemas, depois passei para contos, enfim, aí sim eu despertei inteiramente para a arte da literatura, das letras. E a importância do Gen na sua trajetória? Assim, você seria capaz de mensurar? Olha, toda a trajetória do Gen foi muito importante, porque nós éramos um grupo, e somos um grupo, de escritores modernos, avançados para as vanguardas. Então eu segui todos os caminhos da modernidade e fui até as vanguardas dentro da poesia e dentro da ficção. E após o Gen, como que foi? O grupo acabou, né, por uma decisão coletiva na época da presidência do Heleno Godoy. E qual foi o caminho que você trilhou depois do Gen? Olha, as marcas do Gen ficaram. O que nós estudamos, discutíamos, lemos, publicamos, isso permaneceu. Daí para frente foram muitos estudos, muitas leituras e muitas descobertas. E eu acho que a partir daí eu segui minha carreira solo e criando e procurando aprimorar cada vez mais essa minha determinação para as letras, a literatura. Você tem muitos livros importantes, esse daqui é um deles, né? Veias e Vinhos. E assim, em alguns deles você acaba flertando com fatos históricos, com acontecimentos reais e tal. Como que você pensa essa questão da relação entre literatura e narrativa histórica? Olha, eu acho que a história, né, sempre está entremeada com a literatura. Às vezes, sutilmente, às vezes muito forte, como é o caso do Veias e Vinhos, né? Que é uma história já bastante conhecida, um drama terrível, uma tragédia, e eu busquei isso aí para fazer uma obra de arte, um romance, e eu acho que eu consegui. Quando eu terminei, botei o ponto final no Veias e Vinhos, eu disse para mim mesmo, eu acabei de escrever um livro poema. Ele foi traduzido, né? Foi traduzido para... Eu tenho a edição em italiano. Italiano, pelas mãos do mestre em literatura, né, o Solimeno Salvatore, e eu estive com ele na Itália. Nós percorremos a Itália de norte a sul, eu fazendo palestras, lançando o livro, e o Deck, que foi o pintor que ilustrou a capa, fez a capa e fez as ilustrações, foi comigo. Então nós percorremos de norte a sul a Itália com o Solimeno, a filha dele que era nossa produtora, e foi uma viagem inesquecível. Você falou da Itália, vamos falar então de outros países, né? Por exemplo, no livro Minha Querida Beirute, você meio que remete-se às suas raízes, Sim. né?
árabes e tal. Qual que é o peso disso na sua produção? Essa é a questão das suas origens árabes. Olha, eu tive muito prazer em escrever Minha Querida Beirute, sabe? Porque eu fiz um apanhado da essência da minha formação, que foi de origem libanesa. E aquela rigidez, os costumes, as danças, a comida. Falar em comida, o melhor quibe de Goiânia está nos converscotes que o Miguel de vez em quando faz. Então, quem teve a oportunidade de ir nunca esquece. Pois é, então toda essa história árabe e os contrastes, o choque cultural, tudo isso está dentro desse romance. Eu gostei muito de fazer e fiz com capítulos curtos, enfocando os meus personagens que eu criei e também peguei da história. Embora seja um romance volumoso, né? Volumoso, mais de 600 páginas. Sim. E que eu peguei também da história que eu vivenciei, participei, enxerguei, vi quando era criança. Quanto tempo você demorou para produzir? 2 anos. 2 anos. 2 anos. Ininterruptos ou você foi parar? Não parei, ininterruptos, 2 anos. E fez alguma outra obra ao mesmo tempo? Eu estava escrevendo Minha Querida Beirute, estava fazendo também um livro de poemas, que acabou também sendo publicado, que era o Mar Brasa. Então eu trabalhava o poema, quando eu cansava muito da literatura, porque cansa muito você buscar, pesquisar, ler, reler e burilar, eu dava um descanso e ia para a poesia, depois voltava para a prosa. E assim nasceram esses 2 livros. A sua prosa é uma prosa poética, você tem essa preocupação estética muito grande. Tá? Como você decide os rumos, né, que cada livro vai tomar, considerando que tem esses pontos de convergência na poesia e na prosa? Os livros decidem por mim. Eu não faço cálculo nenhum, nem de final de livro. Então, no caminhar do livro, que às vezes o livro mesmo, os personagens te levam, te puxam por caminhos que você nem pensava trilhar. E no meio do trabalho, no meio da escritura, aí eu descubro qual será o final que eu vou dar para o meu livro. E qual que é o seu método de escrita? Você escreve no computador, à mão, mistura os dois, escreve de madrugada? Como que é? Tudo isso misturado. Agora eu escrevo direto no computador. Antes eu fazia rascunho, ia na minha máquina de datilografia, mas agora eu faço tudo no computador, que é mais fácil, e a gente armazena tudo e é uma beleza. E você tem os caderninhos de notas que os escritores levam, né? Sim. Tem uma ideia, já anota ali? Sim, anoto tudo. Vem uma ideia, eu já anoto, sabe, às vezes um diálogo, uma conversa, tudo isso é anotado. E a sua atuação como crítico de arte? Como que foi isso? Olha, eu fui guindado pela AICA a ser o crítico de arte de Goiás. Eu escrevia, eu fiz reportagens imensas com o Cirão Franco, dei páginas inteiras para ele, no comecinho da carreira dele, quando ninguém acreditava naquela pintura forte, visceral. Então eu fiz o Cirão de todos os pintores que militavam naquela época e faziam exposições e ia a campo com o seu cavalete trabalhar e desenhos e tudo, eu acompanhava isso aí. E eu fiz muitas críticas a meu modo de ver. DJ também? DJ Oliveira, Dina Cogoli, Kleber Gouveia, Isa Costa, Poteiro. Enfim, Poteiro, todo mundo. Então, a Associação Brasileira de Críticos de Arte me chamou e falou: olha, nós inscrevemos você como crítico de arte de Goiás. E você também vai participar da AICA, que é a Associação Internacional de Críticos de Arte. Então, estou aí até hoje como na Associação Brasileira de Críticos de Arte, a AICA, que é internacional. Miguel é múltiplo. E agora está fazendo ópera. Que história é essa, Miguel? Fazer ópera? Olha, isso foi um acontecimento ímpar na minha vida. E na sua vida, na vida de todos, né? Porque é a primeira de Goiás, né? É histórica, né? Histórica. Isso se deveu à professora Custódia Anunciata, que leu meu conto Avar, mas se impressionou muito com ele e convidou o maestro Estércio Max e a mim, isso há 13 anos atrás, para fazermos uma ópera. Eu fazia o libreto e o Estércio colocaria a música. Eu aceitei, o Estércio também aceitou. Aí
eu fiz o livreto, ele fez a música, e agora, depois de 13 anos de busca incessante, nós vamos colocar essa ópera em palco no dia 1º e dia 2 de outubro, no Teatro Goiânia, às 20 horas. E a expectativa? Muito boa, o elenco está muito bom, os cantores, os atores, o maestro que dirige a ópera, o maestro condutor da ópera, o Eliseu Ferreira, e a gente vê assim um amor, o carinho e a garra com que eles estão pegando essa ópera e elevando a uma força, a uma grandiosidade que a gente espera que tenha em uma ópera. Que é, no caso, a adaptação de um dos seus contos, né? Como foi passar um conto para um libreto? Olha, é uma loucura, né? Você pegar um conto e passar para um livreto. Mas eu acho que eu fui tão motivado a fazer esse libreto e desafiado, porque eu gosto muito de desafios. Foi um desafio que eu assumi. Então eu fiquei dias, noites pensando, retocando, imaginando no palco como seria essa ópera. E fiz o libreto, o maestro Sérgio Marques gostou muito e fez a sua música. Estamos aí quase às vésperas da estreia de A 14ª Estação. E tudo que você faz é moderno, a sua ópera também é moderna? Moderna, sim, eu gosto muito da modernidade. Eu sempre gostei de dar como é que eu vou dizer, um flash a mais, uma ideia a mais, um lance a mais. Eu não gosto de ficar na mesmice das coisas, então eu gosto de romper com algo que projeta para além do ramerrão comum, né? Da tradicionalidade. Então eu sou moderno, sim, assumo isso, e todo o meu trabalho está dentro da modernidade. Então, aproveitando as palavras do mestre, vamos descobrir uma coisa: ninguém sabe direito o que é pós-modernidade. Nós estamos com um mestre da modernidade. Miguel, o que afinal de contas é pós-modernidade? Me explica, que eu não sei. Eu também não sei, mas eu sei que é além do aqui, agora, do que está sendo feito. Você vai para mais além, você busca ou na história, ou na linguagem, nas palavras, ou no seu próprio método de ver o mundo, recriar o mundo, ver as pessoas, não com seus olhos comuns, mas com seus olhos de artista, e ir para além dele. Existem muitas versões do que seria pós-modernidade. Por exemplo, o Peter Gay diz que é uma continuidade, que é biógrafo do Freud e tal, que é uma continuidade da modernidade. Outros já pensam em ruptura. Você acha que é mais uma continuidade, levando talvez a extremos as propostas modernas, ou é de fato uma ruptura? Eu gosto mais dessa continuidade com ruptura. Não só a continuidade por si só, mas você ter uma continuidade e lá na frente você faz uma ruptura e projeta para além. Recentemente eu dei uma entrevista, falando de entrevistas, né? Sim. Eu dei uma entrevista e me foi perguntado sobre os autores dos anos 60, 70, Sim. do Gen e tal, com relação aos escritores jovens da atualidade, contemporâneos e tal. E a ideia do entrevistador era que eu falasse de rupturas, de diferenças e tal, mas eu fui para o caminho inverso. Sim. Eu levantei o fato de que, na minha opinião, não houve necessariamente um avanço na linguagem entre a geração dos anos 60 e quem está produzindo hoje. Assim, o que você fez é tão moderno naquela época e é ainda hoje, né? O que você acha disso? Você acha que a literatura feita hoje avançou na linguagem ao que vocês faziam? Ou não? Até porque vocês estão produzindo, né, ainda. Né? Não houve não se parou, né? Você vai fazer a obra agora, tal. O que você acha disso? Olha, eu acho que não houve grandes avanços, não. Nós ficamos parados nisso aí. E quando há um grande avanço é por conta do próprio escritor, ou que vai numa técnica diferente, porque é muito difícil achar hoje uma técnica do que já está aí para a gente fazer, ou na linguagem, ou na criatividade, né? Criar. E criar também palavras, por que não? Você pode criar palavras, criar alguma coisa nova. Isso eu acredito, mas parou nisso aí, né? Não tem grandes avanços, mas também não tem retrocesso. Está num trabalho, todo mundo faz um trabalho com consciência e procura cada um dar o melhor dele, né? Aperfeiçoar o seu trabalho, mostrar que você está na atualidade do século XXI. E para fechar, existe um limite para a linguagem?
Catatal chegou lá, Finnegan's Wake chegou lá, ou ainda tem alguma coisa para ser feita? Não, não existe limite. Né? A partir do que você cria, do que você imagina, do que você busca, você pode criar outras linguagens. Então, o céu é o limite, e para o Miguel, o céu é o limite. Obrigado, né? Até mais, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Foi um prazer, Miguel. Obrigado.